Hoje temos no projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região o depoimento do Dr. Eduardo Rocha, um dos mais antigos servidores do nosso tribunal. Muito boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Hernani. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, agradeço a sua disponibilidade, ter atendido esse convite, que não é meu, esse convite é do presidente, Dr. Célio Horst Waldraff, porque enriquece muito o nosso manancial de depoimentos do Projeto Memória. Eu gostaria de iniciar me perguntando, o senhor nasceu aonde? Eu sou natural de Curitiba. Uma coisa rara, porque são dois curitibanos que eu entrevisto de enfiada, mas não é normal. Eu sou natural de Curitiba, né? Mas eu sou... Os meus pais... Meu pai é carioca, minha mãe é do Mato Grosso, e eles se conheceram em Apucarana, né? E eu acabo sendo um filho da Revolução, como diria o Renato Russo, né? Os meus pais vieram para Curitiba, porque meu pai, que era funcionário do Banco do Brasil, fez concurso interno para o Banco Central, que no final de 64, né, o ano da Revolução, foi instalado. Foi criado. Foi criado, né? E aí o acesso ao Banco Central era por concurso interno e do Banco do Brasil, e os meus pais vieram para cá. Então eu sou literalmente um filho da Revolução, um curitibano e filho da Revolução. Sua infância se deu em que bairro? Eu passei a maior parte da minha infância no São Francisco. Morava ali num apartamento, num prédio que tinha no final da Rua Duque de Caxias, ali, sim, perto do Gaúcho. Perfeito. E era, o meu ambiente era aquele. Curitiba era diferente, né? Eu andava de bicicleta por tudo aquilo, estudava no Santa Maria, lá no São Lourenço. A minha vida era ali, entre o final da Duque de Caxias e o Parque São Lourenço. As casas dos amigos, todas nesse trecho também, nesse eixo, a minha vida era ali. Muito bom. Eu estudei também no Santa Maria, mas ainda na Praça Santos Andrade. Eu cheguei a ficar 3 anos na Praça Santos Andrade, aí depois fui para o prédio novo. Perfeitamente. E aí o restante dos seus estudos? Então, eu acabei... Isso é um tanto curioso, né? Quando eu estava terminando o 2º grau, estava com 18 anos, a minha mãe chegou em casa com as apostilas do curso Solução, que era famoso na época, dizendo: vai haver concurso para o TRT do Paraná. E me acendeu uma luzinha, e eu falei, quer saber? Aí eu fui até a secretaria do colégio e falei, escute, eu já passei de ano, né? Se eu não vier mais, tudo bem? E aí o coordenador do curso disse, não, tudo bem, você já passou. Expliquei para ele o motivo, né? Achou que era um motivo nobre, Claro. E aí eu passei 3 meses internado dentro de casa, né, estudando tudo o que eu podia, me concentrando tanto quanto eu podia nisso, né, e que foi o que me trouxe aqui. E aí eu acabei concluindo os meus estudos já alguns anos depois, já servidor do tribunal. Servidor. Em que época foi isso? Eu entrei no tribunal em 89 e aí eu... na verdade, tomei posse dia 8 de janeiro de 90, né? Entrei em exercício 8 de janeiro de 90, tomei posse poucos dias antes do recesso, que dividiu aqueles anos, e acabei me formando em Direito só em 99, né? Porque antes disso eu me aventurei pela tecnologia da informação, fiz 2 anos de bacharelado em tecnologia da informação, odiei, Hernani, jurei para mim que eu não ia trabalhar com isso nunca na minha vida. E a gente vai ver isso, a gente não se manda, né? Ironias da vida. Ironias da vida. Que faculdade o senhor cursou? Eu fiz a PUC, né? Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e acabei me formando em Direito mesmo, né? Perfeito. Um bacharel convicto. Um bacharel convicto, exatamente. Quer dizer, ao contrário da totalidade dos nossos entrevistados aqui, nesses 2 anos que estão trabalhando no projeto, todos eles se formaram em Direito e depois escolheram o seu caminho, né? Ou a magistratura, ou a procuradoria. O seu caso é o primeiro na ordem inversa. Eu tive razões para isso, Hernani. Os meus pais
com a abertura democrática, eu não vejo muita relação, mas o fato é que foi junto com isso, né, lá por 85, eles acabaram se divorciando. E aí a minha condição financeira mudou, eu fiquei morando com a minha mãe, a própria divisão, né, era uma época em que os maridos trabalhavam e as esposas nem tanto, né, embora houvesse muitas mulheres, claro que sim, trabalhavam, mas as condições financeiras da família mudaram, né, com esse divórcio. E aí eu senti a necessidade de ter uma autonomia financeira, né, de tirar esse peso das costas, especialmente da minha mãe. E então quando ela trouxe essa notícia, essa oportunidade, eu me agarrei, né, e falei, não, primeiro eu vou resolver essa parte da minha vida. E as suas funções dentro do tribunal? Puxa, temos bastante tempo, Hernani? Então, vamos lá. Não tem problema. Eu comecei com o tribunal, no tribunal, como eu disse, com 18 anos de idade, né, realmente muito novo. E o que eu queria, na verdade, era isso que eu disse, pagar as minhas contas, né? Eu não entendi a época onde eu estava. E eu iniciei na segunda vara do trabalho, na época o juiz-presidente, na segunda junta de conciliação e julgamento, né, na época o juiz-presidente era o Dr. Ricardo Sampaio, né, que é notório aqui no tribunal, e eu fazia atendimento ao balcão, né, a primeira função que todo mundo começa, né. Eu frequentei muito isso do outro lado. Eu fiz atendimentos desastrosos, eu realmente não levava jeito para nada que não fosse ser adolescente. Tinha a cabeça de adolescente, né? E depois eu tive a sorte de vir daí para o tribunal, trabalhar na segunda turma, na secretaria da segunda turma, e depois acabei indo para o serviço processual, né? E lá no serviço processual, daí já com um pouco mais de tempo, acho que se passaram 4 anos aí nesse intervalo, eu consegui talvez entender melhor aonde eu estava, o contexto no qual eu havia conseguido me inserir. E isso meio que aconteceu ao mesmo tempo que o tribunal comprava seus primeiros computadores. E quando eu digo seus primeiros, eram os seus primeiros 2 ou 3 computadores. Não é? 93. Isso. E o serviço processual recebeu um desses computadores, o cadastramento processual recebeu outro, porque nós tínhamos ali uma missão, né? O cadastramento processual recebia os processos que chegavam ao tribunal e o serviço processual mandava embora os processos ou para o TST, em caso de recurso de revista, o agravo no instrumento e recurso de revista, ou para a origem, né? No caso do trânsito julgado do acórdão proferido. Então a gente tinha essa missão ali, e a gente recebeu um computador porque a gente precisava dar essa informação de que foi embora o processo, né? E junto com o computador, era aqueles computadores de tela verde, né, que a gente tela de fósforo, tela com fundo preto com as letrinhas verdes, assim. E eu lembro que eu chegava E aquilo tremia um pouco. E ninguém queria mexer com aquilo, né? Todo mundo tinha um pouco de medo daquilo. Eu era mais novo, mais desavisado, e acabei mexendo um pouco com ele. Junto com o computador vinha um manual desse tamanho do Word 5, que era o software mais sofisticado que tinha na época, né? E aí, mais uma vez eu olhei para aquilo e achei que aquilo tinha jeitão de oportunidade, né? E aí comecei a estudar aquele manual e descobri que tinha um monte de coisas que o tal do Word 5 fazia que podiam ajudar na execução do trabalho. E uma dessas coisas era fazer certidões de modo mais fácil, utilizar mala direta, tinham recursos básicos de mala direta para fazer certidões. A gente fazia certidões na máquina, com papel carbono, batia certidões e tal, para fazer. E aí eu compreendi que aquilo podia agilizar o trabalho, né? E desenvolvi ali uma pequena mala direta, foi a primeira solução de tecnologia da informação que eu desenvolvi. E conseguia fazer 50 certidões por hora, ao invés de meia dúzia, que era o que a gente conseguia fazer na máquina de escrever, com papel carbono, aquela coisa toda, né? E isso fez toda a diferença na minha vida dali para frente, por incrível que pareça, né? Aí eu recebi ali a minha primeira atribuição, meu primeiro encargo, né? Como que era o chefe da seção de certidões do serviço processual, por conta exatamente disso, né? E aí de lá para cá foi meio assustador. O tribunal, naquela época, foi em 98, já estamos em 98, né? O tribunal constituiu a CIEX, era a Secretaria Integrada de Execuções aqui da capital. Eram 27 mil processos, todas as execuções de todas as juntas de conciliação e julgamento ainda da época de Curitiba, reunidas num único prédio, na Dr. Favre,
com subsecretarias, era o nome que tinha, que eram divididas conforme as fases da execução, né? Então tinha lá liquidação, citação, enfim. E eu tinha feito um trabalho interessante, já nessa época já não era só baseado nas certidões, um trabalho de estruturação da secretaria aqui. E o então presidente à época, Dr. José Fernando Rosas, me convidou para assumir a direção da Secretaria Integrada de Execuções, né? Foi o meu primeiro cargo de direção, efetivamente, não de chefia, né? E meio no susto, assim, eu me lembro que ele me ligou da estrada, falou: você está no tribunal? E eu respondi: evidente, né? Onde eu haveria de estar? De fato estava. E ele falou: estou passando na porta, aguarde. E passou com o carro particular dele ainda, eu entrei dentro e ele foi me contando o plano dele a caminho da SEX, que ficava na Dr. Fábio. O tribunal era aqui nesse prédio onde estamos, na Vicente Machado, 147. Né? E foi um susto, um desafio muito grande, mas foi muito gratificante também. Aí nesse período a gente recebeu a visita de uma consultoria que o tribunal tinha contratado, uma fundação de Minas Gerais. Dom Cabral? Não era Dom Cabral, eu não recordo o nome da fundação, já não tenho mais os 18 anos de quando eu entrei aqui. E essa fundação fez uma análise, era uma análise de gestão mesmo, né? E entrevistou vários gestores do tribunal, fui entrevistado também. E aí, à época, o presidente era o Dr. Pretestato já, Pretestato, Penaforte, Taborda, Ribas Neto. E ele perguntou para a fundação, ele falou: entre os entrevistados, você encontrou alguém com perfil de gestão que possa me ajudar nas questões de tecnologia da informação? Porque o meu gestor atual tem um perfil muito técnico, eu queria mudar um pouco isso. E aí, eu fiquei sabendo depois, né, o consultor que veio e fez esse trabalho me indicou para o Dr. Pretestato. Nessa altura o senhor já estava em vias de se tornar bacharel. Na verdade foi no mesmo ano, né? Foi no mesmo ano, não, pior, né? Foi no mesmo mês, na verdade, né? Eu tinha dito, como eu tinha prometido para mim mesmo que não ia trabalhar com informática, porque muito embora a construção de soluções tenha me fascinado, né? Utilizando o recurso de tecnologia da informação, o estudo da ciência por trás disso, para mim foi extremamente enfadonho. Então eu tinha prometido que não ia mais trabalhar com isso e me formei então em 99 e no mesmo mês em que eu me formei, fui convidado pelo Dr. Pretestato a ser diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação. Tinha uma certa ingenuidade ainda à época, né? Acho que ainda tenho, mas um pouco mais. E o Dr. Pretestato me convidou e eu disse a ele: Dr. Pretestato, puxa, eu estou concluindo um trabalho junto da CIEX, né? Será que é oportuno, tal? Fiz ali uma menção de negociar com ele, né? Ele me disse: você tem duas opções, Eduardo, ir ou não ir. Mas onde você está, você não fica, na verdade. Então, fui, porque vi ali um desafio que era interessante também, né? A tecnologia, gerir a tecnologia da informação e não trabalhar como técnico nessa área, né? Que era o que eu tinha descartado. E ali à frente foi bem desafiador, foi um trabalho bem grande. A gente, na época, quando eu assumi, nós tínhamos no tribunal o nosso sistema de movimentação processual, se chamava Sistema de Informação Processual, era o SIP, baseado em tecnologias antigas, de mainframe, né? Todos com aqueles terminais, não eram nem computadores, terminais de tela de fósforo e tal, era realmente bem arcaico, né? Considerando os padrões de hoje, evidentemente. E me incumbiu ali trazer o tribunal para a era dos bancos de dados, né? Para o banco de dados Oracle, que já era e ainda é a melhor tecnologia de banco de dados, e trazer o tribunal para outro patamar de tecnologia, né? O Dr. Pretestato e a doutora Adriana Lúcio Paes Cruz, que o sucedeu, garantiram recursos não apenas financeiros, né, mas recursos de pessoal, uma estrutura. Foi a doutora Adriana que criou a Secretaria de Tecnologia da Informação. Antes era um setor vinculado à área administrativa, a chamada Secretaria Administrativa. A doutora Adriana que elevou a esse nível e que permitiu que a gente avançasse bastante, né? Foi a primeira vez que eu estive à frente da Secretaria de Tecnologia da Informação. Acabei alguns anos depois, em 2006, 2005, final de 2005, na virada de 2005 para 2006, saindo de lá e atuei durante algum tempo na assessoria econômica do tribunal, né? Fui dispensado da direção e fui para a assessoria econômica do tribunal. Fiquei lá por 2 meses, 6 meses,
e fui convidado então para ser assessor do desembargador Gunther, que era à época corregedor. Então trabalhei como assessor da corregedoria. Nessa época eu acalentava um sonho diferente, né? Eu pensava, eu quero ser magistrado. A função do magistrado, quem está no tribunal sabe, tem um certo encantamento, né? Traz um certo encantamento, né? Tem um poder inerente à função, tem um status inerente à função, mas aí na corregedoria eu descobri que tudo isso tem um custo elevadíssimo pessoal, né? Os magistrados são abnegados, né? São abnegados, nem todos são vocacionados, mas mesmo aqueles que o são, fazem um sacrifício muito grande para conseguir seguir nessa carreira. E eu percebi, nesse processo de conhecer as varas do interior, conhecer o estado todo, conhecer os magistrados, conversar com eles, às vezes num ambiente um pouco menos formal, porque no interior, quando a gente ia visitar as unidades, sempre tinha um almoço com todos os servidores juntos, sempre tinha um jantar, isso permitia um contato mais informal. Percebi que não era aquilo que eu queria e que, na verdade, eu estava no meu locus, né? Que servir era a minha vocação. Né? Isso me trouxe muita paz. E então eu, de fato, deixei de lado esse sonho, né? Que acalentei durante pouquíssimo tempo da magistratura. Tenho profunda admiração e respeito por quem segue essa carreira, ao contrário do que imagino as pessoas fora daqui, não é uma carreira plena de gratificações, é uma carreira plena de sacrifícios. Enfim, e achei que o que eu queria era servir mesmo, né? Aí, em seguida, tive a oportunidade também de ser diretor da Secretaria Administrativa do Tribunal, cuidar das áreas administrativas. Já na gestão seguinte ao desembargador Gunther? Já na gestão, aí o desembargador Gunther era corregedor, né? Quando houve a troca da corregedoria, quem assumiu a presidência do tribunal foi a desembargadora Rosali Micaele Bacila Batista, e aí tive a oportunidade de assumir a direção dessa secretaria, o que foi uma escola e uma preparação para que eu pudesse, na gestão seguinte, do Dr. Ney José de Freitas, assumir a direção geral hoje, diretoria geral hoje, né? Direção geral do tribunal. Isso foi, além do desafio enorme, foi extremamente gratificante, né? É uma posição de destaque, sem dúvida nenhuma, né? Já estamos em 2012. Estamos em 2012, isso, estamos em 2012, exatamente. E depois disso, desses 2 anos com o Dr. Ney, retornei à Secretaria Administrativa, a doutora Rosmarie assumiu a presidência do tribunal, ela, durante a gestão dela, me convidou para assumir a área de planejamento estratégico do tribunal, convite que eu aceitei. Nunca recusei os convites que me foram feitos, achei que a gente não... Aprendi, né, que aquele plano que eu fiz de não trabalhar com TI não deu certo, que a gente tem que atravessar as portas que a vida abre para a gente, né? E aí pude, então, ir para a área de planejamento estratégico, também outra escola, outro aprendizado. E aí, depois disso, eu fui para a área de gestão de recursos humanos, né, a Secretaria de Gestão de Pessoas, retornei para a TI, fui, depois de 2 anos, assessor do gabinete da desembargadora Ana Carolina Zaina, né, a desembargadora que depois veio a presidir o tribunal, mas antes disso aconteceu, voltei para a TI novamente, na gestão do desembargador Sérgio Murilo, enfrentamos juntos os desafios que a pandemia trouxe para a tecnologia da informação. Talvez tenha sido o maior desafio da história do tribunal, a pandemia da Covid, né? Foi, e a gestão do desembargador Sérgio Murilo, ela foi marcada por desafios do início ao fim, né? Eu me lembro que no dia em que o desembargador assumiu a presidência do tribunal, e em decorrência eu assumi a Secretaria de Tecnologia da Informação, o PJE, que é o sistema que hoje vigora, né, que carreia o processo eletrônico, estava do tribunal fora do ar há 6 dias. Nós havíamos tido um problema sério de infraestrutura e que precisava ser resolvido, né? Então nós assumimos com o tribunal parado, na verdade, e aí a gente conseguiu em 2 dias retomar o trabalho. Evidente que aí uma continuidade, nada do que eu fiz, nada do que ninguém faz no tribunal faz sozinho, né? E logo em seguida se instalou a pandemia, né? E aí o desafio era fazer com que o tribunal continuasse funcionando, embora as pessoas não estivessem mais aqui,
nós montamos ali, naquele período, algumas operações dignas de guerra, né? A gente montamos um drive-thru para entrega de computador para as pessoas, né? E aí os computadores estavam sendo desinfetados, as pessoas não podiam sair do carro, era uma coisa toda... enfim, era uma operação meio de guerra, né? E a gente trabalhava 16 horas por dia para dar conta, porque tinha que entrar um carro de cada vez e tinha que entregar para, literalmente, milhares de computadores, né? Foram entregues para as pessoas trabalharem em casa. E foi um desafio muito grande, né? Mas nós conseguimos, a gente ficou menos tempo parado por conta da pandemia do que ficamos por conta do acidente de infraestrutura que tivemos. Então foi uma vitória muito grande. E o tribunal nessa época, surpreendentemente, conseguiu produzir mais em termos de decisões entregues, né? Tanto no primeiro quanto no segundo grau, do que fazia no seu expediente normal. As pessoas surpreendem um pouco por isso, mas é natural, né? Todos podiam se dedicar quase que exclusivamente a essa atividade, né, de elaboração das decisões, e as outras atividades, inclusive de execução, construção de bens, estavam limitadíssimas, né? Sem necessidade de se movimentarem, quer dizer, trabalhando em casa era mais fácil. Mas eu fiz a entrevista com o desembargador Sérgio Murilo, eu iniciei perguntando, desembargador, qual foi o maior desafio da sua gestão? Ele disse, olha, isso é fácil. A minha gestão foi toda marcada pela pandemia. Em 2020 e 2021. Assisti a entrevista do desembargador Sérgio, fiquei muito feliz, ele citou o meu nome, né, na apresentação das soluções que foram feitas ali. Eu estendo aí a citação que ele fez a mim, a todos os colegas da TI. Foi um trabalho de equipe, um trabalho de muita dedicação, né, de pessoas realmente que foram inspiradas aí pela liderança do Dr. Sérgio à época, para que a gente realmente conseguisse solucionar, né? E pessoas que viram, de repente, a importância do seu trabalho, né? Conseguiram enxergar a essencialidade daquilo que faziam para a instituição, né? E se viram de alguma maneira gratificadas por isso, e movimentadas por isso, motivadas por isso. Foi muito difícil, mas também foi muito bom, viu, né? Foi muito legal. E aí o desembargador é sucedido pela desembargadora Ana Carolina. Exatamente. A desembargadora Ana Carolina era a candidata única à presidência do tribunal a uma gestão anterior e acabou abrindo mão dessa candidatura por questões pessoais, né? Tinha o pai no estado de saúde muito debilitado, né? Um quadro muito avançado da doença que ele tinha, e ela entendeu que aquele era o momento de se dedicar à família, aquele primeiro momento, né? O pai da desembargadora Ana fez, com quase 90 anos, fez a passagem dele, e tenho certeza que a desembargadora Ana tem o coração tranquilo, né, pela missão cumprida, por ter acompanhado o pai dela até o fim. E aí acho que se sentiu livre, né, finalmente, para desempenhar essa função, porque presidir o tribunal exige uma dedicação integral, né? A pessoa abre mão de todo mais, né, do convívio familiar, de quase tudo, para se dedicar à presidência do tribunal. Não é uma missão fácil. E acho que ela se sentiu à vontade para isso. Aí então se candidatou novamente, né, sagrou-se presidente do tribunal e me chamou para exercer então a função de secretário-geral da presidência, né, que também muito me honrou, e onde eu também aprendi muito, né? A Secretaria-Geral da Presidência é uma espécie, a doutora Ana gostava de usar essa expressão, uma espécie de casa civil da presidência do tribunal, né, cuidando dos relacionamentos institucionais e cuidando, enfim, muito mais do que da agenda da presidência, né, que é o que se imagina leigamente, né. E ali eu conheci muita gente, aprendi também muito. Foi realmente muito gratificante acompanhar ela nesse período, né. E a doutora Ana, além de presidente do tribunal, ela acabou sendo eleita também presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores, né, que mensalmente se encontra. Então era mais um desafio poder auxiliá-la nisso, embora ela tivesse uma assessora especialmente dedicada a isso, né, mas a atividade realmente era para mais de uma pessoa, né, e sempre que podia eu auxiliava nisso, mas foi aprendizado em cima de aprendizado, né, oportunidade em cima de oportunidade. E aí a doutora Ana, então, deixou a presidência ao final do seu mandato e assumiu agora o desembargador Célio, né, que, em acordo com a desembargadora Ana Carolina,
decidiu elevar o nível hierárquico da tecnologia da informação ao mesmo nível da Secretaria-Geral da Presidência, da Diretoria-Geral, e me convidaram para assumir essa função. Não é um reconhecimento para mim, muito embora mais uma vez eu tenha sido honrado pelo convite, é um reconhecimento do papel estratégico que a tecnologia da informação exerce hoje nas nossas vidas, né? A gente não faz absolutamente mais nada sem tecnologia, né? E pensando nos processos judiciais, especialmente, que são a razão de ser do tribunal, nós não... Tudo o que se faz no processo judicial é tecnologia, né? A autuação do processo, as notificações iniciais, tudo, absolutamente tudo que se faz dentro do processo depende da tecnologia, é feito com o apoio da tecnologia, né? Então, é natural, me parece, que a tecnologia tenha galgado esse novo status dentro da estrutura do tribunal. É o segundo tribunal do país a fazer isso, o primeiro foi o da 10ª região. Acho que seremos seguidos pelos demais em breve. E para mim, novamente, eu usei essa palavra inúmeras vezes aqui, para mim, novamente, é uma honra poder estar à frente disso tudo. Exercendo uma função equivalente às funções que o senhor já tinha exercido. Exatamente. Acho que diretor-geral como secretário-geral da Presidência. Né? Talvez tenha sido o único que tenha tido o privilégio, certamente foi, porque a função é nova agora, né? Ter o privilégio de exercer essas 3 funções. Aliás, eu sempre brinco com os colegas, né, quando o pessoal fala, onde é que você está agora, Eduardo? O pessoal com muito tempo eu não vejo, porque eles sabem, né, que o tribunal está tentando encontrar um lugar para mim faz tempo, né, então estou sempre num lugar diferente. Mas eu agradeço ao tribunal imensamente pelas oportunidades que ele me deu de aprendizado, de evolução profissional. O tribunal investiu em mim para me preparar para o exercício das funções para as quais me designa. De fato, tem sido mais do que o meu trabalho, tem sido a minha casa esse tempo todo. Doutor Eduardo, excluindo a pandemia, qual foi o momento mais crítico do tribunal? Foi a extinção dos classistas em 99, quando houve uma ameaça, inclusive, de extinção da Justiça do Trabalho? Qual outro momento importante? Ou foi a própria mudança do processo do papel para o processo eletrônico e a resistência que houve? Porque houve uma grande resistência também, né? Enorme, ainda há. As pessoas, elas realmente não... quando eu digo as pessoas, evidentemente eu me incluo, né? Nós todos gostamos das coisas como são, né? Gostamos do conforto de conhecer como as coisas estão. E a tecnologia movimenta, né, as coisas, né? A tecnologia acelerou o nível das mudanças de uma forma assustadora para muitos de nós, né? Eu conto para os meus filhos, né, que quando eu era adolescente, meus filhos agora são adultos, mas quando eu era adolescente, contava isso para eles quando eu era adolescente, né, que a gente ia para o ponto de ônibus, esperar o ônibus e ficava esperando o ônibus. Era o que a gente fazia, era esperar o ônibus. Não ficava no Instagram, não ficava no... né? E brinco com eles da pouquíssima paciência que eles têm, né? Hoje eles entram no computador e falam, vou chamar um Uber. Eles falam, o quê? 5 minutos? Vou cancelar, vou chamar outro. É outro ritmo, né? É outra vida. E eu acho que o maior desafio, né, na verdade, foi esse, sabe? Foi o desafio da mudança cultural, né? Porque ele gera conflitos muito fortes, né? Eu me lembro que na gestão do Dr. Fernando Eisuono, o Dr. Fernando Eisuono foi um gestor admirável. A informática sempre precisou e continua precisando de muitos recursos para fazer aquilo que é designado a ela. E à época o que a gente precisava fazer era instalar o novo sistema de movimentação processual, era o SWAP, que ia substituir o CIP, que eu já citei aqui. E essa migração, por conta até dessas resistências, ela acontecia assim, instalava numa vara do trabalho, junta ainda de conciliação, daí instalava na outra junta de conciliação. Era bem devagar, né? Era bem lento, porque precisava vencer uma série de resistências. O doutor Fernando disse, o que precisamos para instalar no estado inteiro? E aí a gente disse, olha, precisamos, além do seu patrocínio, disso. E ele, nos primeiros 6 meses da gestão dele, ele removeu todos os obstáculos, né? Eu lembro que daí ele numa reunião que ele fez lá com o gestor de informática, ele brincou e falou assim, acabaram as desculpas, né? Agora precisamos fazer. E nós então instalamos o SWAP em todas as varas do estado do Paraná
durante a gestão dele. E foi um desafio muito grande pela questão cultural. Eu me lembro até hoje, a gente inaugurou junto com o SWAP um sistema de chamados técnicos. Se as pessoas tinham dificuldades, não dá para a gente ficar atendendo o telefone o tempo todo, são milhares de usuários. Então a gente criou na nossa intranet um local onde a pessoa podia dizer qual era o problema e aí tinha uma equipe trabalhando na classificação do problema, na solução do problema tal. E teve um colega nosso que ele escreveu assim: odeio o SWAP e começo a odiar quem o fez. Quer dizer, isso hoje é risível, né? Mas dá uma noção do nível de estresse que isso causava nas pessoas, né? Era realmente, era terrível isso para as pessoas, né? Então, foi uma mudança muito grande, muito, muito, muito grande. E eu acho que o desafio foi e continua sendo esse, sabe? O das pessoas aceitarem as mudanças tecnológicas, né? Que se impõem à nossa vida, né? Na verdade, as pessoas, elas gostam do conhecido, né? Exato. E... Uma zona de conforto, né? Claro, uma zona de conforto, evidente. Né? Mas durante muito tempo, o Paraná já veio como líder desta revolução da informática. O escritório digital era um sistema que já funcionava muito bem. Né? Muito antes, né, do PJE, que trouxe todos os advogados. 10 anos antes, O escritório digital permitia o advogado atuar em processo digital. A gente implantou o processo digital no SWAP, no sistema que foi implantado pelo Dr. Fernando Ono. Nós implantamos o processo digital vinculado a esse sistema e o escritório digital que atendia o advogado para o processo digital muito antes do PJE. Aliás, o PJE para nós, naquele momento, representou um retrocesso. Eu né? me lembro disso, é verdade. Então, aí os usuários todos do sistema, e novamente me incluo entre eles, né, ficamos todos, além de desconfortáveis com a mudança, o que sempre acontece, revoltados, porque a mudança foi dar um passo para trás. Né? Foi um movimento capitaneado pelo ministro Dallazen, que é aqui do Paraná, e que à época era presidente do TST. O ministro Dallazen, posso dizer que infelizmente faleceu recentemente, mas posso dizer que era um homem que não era dado a negociar as suas convicções, né? Era uma pessoa muito assertiva naquilo que queria e ele disse, é isso, é assim que será. E de fato foi, né? Como foi com o ministro Ono aqui no Paraná com a implantação do SWAP. E olha, Daniel, eu posso dizer para você que embora a gente tenha tido um prejuízo à época, Naquele momento, a decisão foi acertada, né? A gente hoje, o horizonte que se avizinha aí para nós é o da integração do PJE de todos os tribunais, né? Com todos os efeitos positivos que isso possa trazer, né? Com a eliminação, a definitiva eliminação das cartas de ordem, por exemplo, né? Quer dizer, processos que a gente tem que fazer burocráticos para pedir que o tribunal em outro lugar faça né, uma determinada ação. Então, é uma integração que realmente vai trazer benefícios que a gente ainda não imagina, né? Isso é um defeito benéfico? Isso é um defeito benéfico, né? Eu acho que... Mas a gente vai passar por isso de novo, sabe? Não vai ter um novo PJE, né? Mas o que está vindo por aí hoje, né? Hoje a gente fala... Eu quero ouvir daqui a 30 anos, quero ver com essa entrevista de novo, ver o que vai se confirmar disso, né? Mas hoje a gente fala da inteligência artificial. São as duas vedetes da tecnologia da informação. No âmbito da infraestrutura, os serviços em nuvem. Né? E no âmbito do software, da inteligência das coisas, a inteligência artificial. É praticamente inimaginável, né, que isso não vai permear o processo judicial, as decisões judiciais. Né? Hoje, a inteligência artificial ela é capaz de analisar documentos, ela é capaz de resumir documentos, ela é capaz de encontrar informações específicas em conjuntos de documentos. Né? Tudo isso representa uma parcela das atividades que nós fazemos e que compõem o que é preciso fazer para a entrega da prestação jurisdicional. Né? É impraticável que isso não vá acontecer, né? Que isso não vá mudar a forma como a gente conduz ou como o processo judicial é conduzido. E vai gerar incômodo de novo. Né? Vai ter gente que vai dizer, eu não vou usar isso. Né? Então, eu me lembro que houve, quando a gente instalou os primeiros computadores, lembro de que um magistrado colocou na sua sentença, e infelizmente não me recordo quem foi,
colocou na sua sentença que aquilo ia acabar com o Poder Judiciário e com a atividade do advogado diante da possibilidade de copiar e colar partes dos documentos que tem, né? Sejamos justos, né? O Ctrl+C, Ctrl+V é uma ferramenta, né, que é o copiar e colar, é uma ferramenta de produtividade inegável, né? Porque a gente ficava reescrevendo na máquina de escrever aquilo que a gente lia num outro documento. A gente não passou a fazer isso porque se tornou possível, a gente já fazia, só que a gente passou a demorar 1 segundo para fazer o que a gente demorava meia hora. Né? Então, esse mesmo ganho de tempo vai acontecer com a inteligência artificial, a integração das estruturas com a computação na nuvem também é uma coisa que vai acontecer, é um caminho sem volta. E as pessoas, mais uma vez, e novamente me incluo, né? Nós nos incomodaremos com tudo isso, né? Nós vamos nos sentir ameaçados com tudo isso. Mas acho que não vai acontecer conosco de modo algum o que aconteceu, por exemplo, com os bancos, né? Os bancos tiveram, sim, uma redução significativa, enorme, da sua presença física e dos seus funcionários em razão da tecnologia. Mas, diversamente dos bancos, o que nós fazemos depende de um conhecimento, de uma criatividade que a computação, pelo menos até aqui, não consegue substituir. Né? O que ela consegue nos ajudar é naquilo que a gente faz, que é um trabalho operacional, né? Puxa, aonde está aquela citação? Onde foi que a testemunha disse isso? A tecnologia vai nos ajudar a encontrar isso de uma maneira mais rápida. Mas o que fazer com o que a testemunha disse? Isso ainda depende e vai continuar por muito tempo dependendo da mente humana. Perfeitamente. O senhor acredita que esses jovens hoje que estão fazendo direito, querendo entrar na vida profissional por meio do direito, eles são obrigados a aprender tecnologia para poder exercer sua profissão? Serão obrigados? Eu acho que serão obrigados e ainda que não o sejam, se quiserem sobreviver, eu os aconselho veementemente que o façam. Porque é muito fácil o sujeito aprender de orelhada. Né? Não, claro. Mas chega num determinado momento que aquilo não resolve mais. Não. Né? Não. Alguém como eu preciso de uma assessoria volta e meia. Porque, escute, como é que sumiu o texto? Onde é que está aquela referência? Normal. Mas nós somos de uma geração, né, de transição, é aquilo que eu digo. Quando nós nascemos, a internet nem em sonho existia, na verdade, né? E a realidade superou os mais ousados filmes de ficção que nós assistimos na nossa adolescência, né? Então, essa geração que está aí, que está se formando agora, eu falo disso com tranquilidade, eu tenho um filho de 19, uma filha de 25, e um cursando a universidade, a outra formada já, eles nasceram, né, num mundo onde a informação estava disponível o tempo todo. Né, e eu acho que eles não vão ter as dificuldades que a gente tem, mas vão precisar se preparar para as características específicas de cada ferramenta. Né? A gente tem um projeto, vou dar um exemplo disso, a gente tem um projeto aqui no TRT do Paraná. O TRT do Paraná sempre foi o responsável pela parte do PJE que cuida dos recursos de revista. Né? E nós tínhamos uma solução nacional até antes do PJE, solução que foi integrada, está na fase final de integração, na verdade, ao PJE. E uma das frentes que está sendo desenvolvida é uma espécie de formulário eletrônico para o recurso de revista. O recurso de revista, para quem tem familiaridade com o direito, sabe que é uma peça extremamente técnica. Né? Cabe muita pouca argumentação no recurso de revista. Né? A configuração das hipóteses em que ele é admitido tem limites muito estreitos, o que permite que, diversamente de outras petições, a gente faça questionamentos objetivos ao advogado. Né? Quer dizer, qual é o dissenso jurisprudencial que ele encontrou, qual é a afronta literal à lei que ele encontrou, enfim, e isso está sendo desenvolvido dessa maneira. Né? Então, vai ser necessário que a pessoa que quer atuar nisso, que ela se capacite para utilizar essas soluções, né? Porque a forma de utilização dessas soluções vai definir o rumo do processo.
né? Vai influenciar na decisão que vai ser proferida no processo. Então, da mesma forma que o conhecimento, o arcabouço jurídico, né, utilizando o juridiquês, né, que o arcabouço de conhecimento jurídico que o advogado tinha que ter para garantir um bom resultado para o seu cliente, ele vai ter que ter um certo conhecimento tecnológico específico para poder continuar garantindo esse mesmo resultado. Eu acho que isso é inafastável também. Perfeito. Como é que o senhor vê a posição do Tribunal da Nona Região em relação aos outros tribunais regionais do Brasil nessa questão tecnológica? Sem falsa modéstia, né, nós sempre tivemos uma posição privilegiada. Há uma porque sempre tivemos gestores no tribunal com uma visão moderna do que poderia ser feita, né? Alguns, inclusive, enfrentaram problemas por conta disso. Eu lembro que houve uma época em que o tribunal trocou carros oficiais que ele tinha por computadores, né? Numa operação que o TCU não gostou muito, né? Não se agradou muito da nossa iniciativa, mas que demonstra bem o espírito do TRT do Paraná com relação aos avanços tecnológicos, né? E esse espírito ele foi alimentando, fomentando uma cultura nesse sentido. Nós tivemos também alguma sorte nesse processo, né? Muitos tribunais tinham pedido quadros de tecnologia adequados às demandas que tinham, e nós fomos um dos primeiros a pedir. E depois da aprovação do nosso quadro, por conta de mudança de governo mesmo, governo federal, e mudança de prioridades, enfim, os demais tribunais não conseguiram leis que aprovassem quadros tão robustos quanto o nosso. Né? Então a gente também acabou tendo, evidente, pedimos antes, tínhamos essa visão, né? Mas tivemos a sorte de conseguir esse quadro que realmente nos auxilia, né? Não só numericamente, mas qualitativamente. É um quadro muito, muito bom. E isso possibilitou que a gente desenvolvesse inúmeras soluções ao longo do tempo que se nacionalizaram ou que viraram referências para outras soluções nacionais. O próprio escritório digital, que você citou, né, foi uma referência importante para o desenvolvimento de soluções dentro do PJE. Nós tivemos o projeto Fidelis de gravação de audiência, que foi referência também para as gravações de audiência que hoje a gente faz. Enfim, a gente teve mais recentemente, né, desenvolvemos lá o SINC para o CNJ, o Sistema Nacional de Controle de Conformidade. O CNJ abraçou o projeto, depois acabou incorporando novas funcionalidades, mudou a nomenclatura do projeto, mas tem sido muito justos conosco, né, sempre nos citando com relação à origem da composição. Importando quadros daqui também. Né? Importando quadros daqui, a gente temos servidores nossos, alguns trabalhando fisicamente aqui, outros trabalhando em outros locais, mas envolvidos em projetos nacionais, né? E até magistrados também. Também, nós não podemos deixar de citar aí, especialmente o Dr. Braulio, né, que hoje é gestor, é o secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas que sempre esteve ligado e sempre à frente de questões de tecnologia da informação. Atuou no CNJ e no CSJT como juiz responsável por iniciativas de tecnologia da informação. Então, o Tribunal da Nona Região sempre foi muito participativo e sempre teve realmente assim, olhando lá na frente, né, em todas essas questões de tecnologia da informação. O que trouxe a ele esse papel que eu considero que é um papel de destaque, né? Nós somos muito ouvidos e respeitados nesse meandro. Sem dúvida. Eu lembrando esses dias que não faz muito tempo, eu vi uma notícia assim, juiz está fazendo uma audiência com uma das partes em Portugal. E quantos anos faz isso? Deve fazer 6 anos, 8 anos. Menos de 10, com certeza. E veja, foi uma notícia de repercussão nacional. Isso, exatamente. Né? Gerada por um magistrado daqui. E agora é o trivial. Agora é o trivial, agora é o que a gente faz sempre, né? Outras coisas não viraram notícia, até porque não poderiam ter virado, né? O TRT do Paraná auxiliou, com certa oportunidade, isso há 15 anos, né? Auxiliou no processo da vara de família. Eram 2 diplomatas que estavam na disputa da guarda dos filhos, né? E nenhum dos 2 estava no Brasil, o juiz precisava ouvi-los e eles não tinham recurso para fazer isso.
E a audiência foi feita a partir da Secretaria de Tecnologia da Informação, que à época ficava no prédio Vicente Machado 400, porque nós conseguimos ali, naquela época já conseguimos, né, fazer as primeiras conexões de imagem e de voz. Então, assim, volto a dizer, nós sempre tivemos esse olho lá na frente, né, sempre pensando no que poderia vir e como a gente poderia utilizar isso, né. E como o senhor vê o seu futuro dentro do tribunal, doutor Eduardo? Então vamos lá. Eu, quando ingressei no tribunal, a realidade do país era outra, né? O meu pai, que foi servidor público também, né? O Banco Central começou como uma autarquia, mas acabou, depois os seus servidores foram equiparados a servidores públicos federais. O meu pai se aposentou com 48 anos de idade, com 30 anos de serviço, aposentadoria proporcional. E essa era a realidade de quando eu entrei na Justiça do Trabalho, né? Eu estou hoje com 53 anos completos, 34 anos de tribunal, e certamente estaria aqui até os 60, né? Pelo menos, né? E eu acho, Fernando, que enquanto eu tiver forças para continuar fazendo o que faço, eu gostaria de continuar fazendo, né? E aí você poderia dizer, mas o que você faz, Eduardo? Né? O que é isso que você faz? O tribunal sempre me deu a oportunidade de construir soluções para problemas. E eu acho que isso é extremamente gratificante. Então, seja via tecnologia da informação, entregando uma ferramenta que auxilie na operação necessária para a solução de um determinado problema, seja por outros meios quaisquer, sempre tive essa possibilidade, né? E me sinto muito gratificado pelos projetos em que pude trabalhar, né? Eu fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento do SWAP, que durante mais de 15 anos foi o sistema de processo que nos acompanhou e que deu origem ao escritório digital, né? Estive de fato à frente desse projeto, era o diretor da área, trabalhava cotidianamente com isso. Nós tivemos um outro sistema interno que teve muitos anos de uso e que auxiliou muito o tribunal, que era o EGAB, que auxiliava os gabinetes dos desembargadores. Tive a oportunidade de trabalhar com isso também. Enfim, foram soluções que marcaram a época, né, e continuam marcando e que trazem para o tribunal uma eficiência que ajuda ele a cumprir a sua missão constitucional, ajuda ele a entregar uma prestação jurisdicional célere, né, julgamentos que efetivamente tragam paz, né, para a sociedade, e de outro lado ajudam a melhorar a vida das pessoas que estão aqui dentro, né? Ajudam a garantir que a gente consiga fazer mais com os recursos que são cada vez mais escassos, né? Tanto em termos de pessoal, o tribunal experimentou uma redução a partir do estabelecimento do teto de gastos, né? O tribunal, a gente não pode simplesmente porque alguém se aposentou trazer alguém para o lugar, porque isso representa um aumento de despesa e a gente não pode aumentar as despesas, né? Há uma responsabilidade a ser cumprida aí, quanto na própria disponibilidade orçamentária, né? A tecnologia custa cada vez mais caro, é cada vez mais avançada, né? As tecnologias antigas vão ficando mais baratas, né? Então, quando a gente comprou os primeiros aparelhos celulares, eram caríssimos. Hoje, há aparelhos celulares muito mais baratos, há muito mais caros também, né? Mas a tecnologia comum, ela fica mais barata, mas as novas tecnologias custam mais caro, né? Você utilizar robôs de inteligência artificial, eles exigem, por exemplo, um nível de processamento que não usa nem as CPUs, são as chamadas GPUs, né? São unidades de processamento muito mais poderosas e cujo custo pela utilização é altíssimo. Então a tecnologia vai se tornando mais cara e é preciso que a gente utilize a nossa criatividade, a nossa competência para fazer essa gestão. Então esses desafios, solucionar esses desafios, para mim é muito gratificante. Saber que de alguma maneira eu ajudo o tribunal a construir as soluções que cotidianamente ele constrói para trazer paz para quem busca o auxílio do tribunal, para mim é fantástico, é o que me faz feliz. Perfeito. Eu admiro muito a sua trajetória e quero deixar o microfone livre para que o senhor diga como é que o senhor vê o próprio desenvolvimento do tribunal no futuro, embora basicamente essa resposta já tenha sido dada nessa sua última intervenção. Então, Hernani, eu acho que o tribunal vai continuar evoluindo. Talvez não continue crescendo
né? Porque se no passado o tribunal crescer significava instalar mais sedes de varas, ter mais prédios, mais metros quadrados, mais pessoas trabalhando para o tribunal, eu acho que no futuro essa relação vai se modificar ainda mais. Já não é mais assim, né? Nós julgamos muito mais processos hoje com o quadro que temos de 2.700 servidores do que julgávamos no passado com os mesmos 2.700 servidores. Nós chegamos a 3.500, né? Então foi um movimento de subida e descida. Quando estávamos nessa subida com 2.700 servidores, julgávamos muito menos processos do que julgamos hoje com os mesmos 2.700 servidores. Sem que isso represente um sacrifício maior para essas pessoas. Então, a associação da tecnologia, o bom uso da tecnologia, a simplificação das normas processuais, né? Quer dizer, todo o contexto que envolve isso, acho que vai fazer com que o tribunal consiga cumprir cada vez mais e melhor a sua missão, sem que isso necessariamente signifique ter cada vez mais recursos, mais recursos, mais recursos, né? O Estado precisa encontrar o seu tamanho, né, de acordo com a expectativa que a sociedade tem com a prestação de serviço que dele deriva. E acho que o tribunal está sendo muito feliz em encontrar o ponto de equilíbrio dessa equação. Muitas vezes por condições que se impõem a ele, não pela sua própria vontade, mas a forma como o tribunal tem gerido essas restrições, essas condições que são impostas a ele, mostra o espírito público dos homens que estão à frente, dos homens e mulheres que estão à frente do tribunal. E eu acho que o tribunal vai seguir vitorioso. Essa é a minha leitura. O tribunal é uma instituição vitoriosa, né? Um tribunal que passou por tantos e tantos e tantos desafios, sempre de cabeça erguida e sempre saindo do outro lado melhor do que quando começou a enfrentar aquele problema. Acho que vamos seguir sendo assim. Muito bem. É a nossa esperança. Eu tenho também plena certeza de que isso se realizará. Eu quero lhe agradecer em nome do nosso presidente, e foi muito elucidativo seu depoimento, porque ele mostra um lado interessante do tribunal, que é esse lado da tecnologia, que será fundamental muito mais no futuro do que é hoje, embora hoje ele já seja uma parte essencial para o funcionamento do tribunal e do seu objetivo, que é gerar uma distribuição de renda, uma paz social. Sou eu que agradeço.